tudo bem com vocês? Que bom que chegou mais um dia para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, não é verdade? E durante essa semana, você leu mais alguma história? Você leu a Bíblia mais alguma vez? Você orou a Deus? Hoje nós vamos aprender sobre a história de um grande homem de Deus que amava orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Vamos lá para a história? Daniel na cova dos leões. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 a 4 e capítulo 6. O povo de Deus tinha desobedecido mais uma vez. Então Deus permitiu que fossem levados cativos por seus inimigos. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados como escravos para a Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados à Babilônia. Daniel confiava em Deus e orava 3 vezes ao dia. Deus o acompanhava em tudo o que fazia e o abençoou, e ele foi escolhido para trabalhar no palácio. Nesta época, o rei da Babilônia era Dario. Ele separou ministros para governar seu reino. Um deles era Daniel, que se destacou. Ele era o melhor em tudo o que fazia e, por isso, o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Os outros ministros ficaram com inveja de Daniel e procuraram um motivo para acusá-lo de ter feito algo de errado. Mas não havia nada para acusar Daniel, pois ele fazia tudo com muita dedicação e excelência. Não havendo nenhuma acusação contra Daniel, eles armaram um plano no qual Daniel seria pego. Disseram para o rei fazer um decreto que proibia durante 30 dias todas as pessoas do povo orar para outro Deus. Caso descumprisse a lei, seria jogado na cova dos leões. O rei gostou da ideia e fez a lei. Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou sendo preso. O rei ficou triste e tentou proteger Daniel, pois o rei gostava dele. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões. O Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e eles não fizeram nada de mal contra Daniel. Foi uma longa noite para o rei. Ele não comeu e nem se divertiu como de costume. Passou a noite em claro, pensando em Daniel. Na manhã seguinte, o rei foi até a cova e gritou com uma voz triste para ver se Daniel havia sobrevivido. Daniel respondeu: "O Senhor me protegeu. Não fiz nada de errado contra Deus ou contra você, meu rei. Por isso o Senhor manteve a boca dos leões fechada." O rei mandou que tirassem Daniel da cova e que jogassem os homens que armaram contra Daniel, e escreveu uma nova lei para que todos do seu reino orassem somente a Deus. "Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim." Você já conheceu a história de Daniel? Bom, nós podemos aprender algumas lições com ela. A primeira é de que Deus é um Deus soberano. Ele governa todas as coisas nos mínimos detalhes. Nada foge do seu controle. Outra lição que aprendemos é com a vida de Daniel, a sermos corajosos e fiéis ao Senhor. Daniel conhecia o Senhor. Ele orava ao Senhor todos os dias. E mesmo diante daquele novo decreto de que ninguém poderia orar a outro Deus, ele resolveu permanecer fiel ao Senhor. E se ele talvez tivesse resolvido a não permanecer fiel ao Senhor, tivesse desistido de orar ao Senhor, pode ser que aquelas pessoas não conheceriam a Deus. Porque quando o rei viu que Daniel estava vivo, que nada tinha acontecido com ele reconheceu que Deus era um Deus verdadeiro e que tinha poder sobre todas as coisas, e fez um novo decreto de que todas as pessoas deveriam orar ao Deus de Daniel, ao Deus único e verdadeiro. Se Daniel tivesse escolhido desistir de permanecer fiel ao Senhor, aquele povo não conheceria o Senhor. E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos permanecer fiéis a Ele, que possamos ter intimidade, comunhão com Ele. A palavra de Deus diz que, mesmo antes da gente falar, que Deus já conhece
os nossos pensamentos, que Ele sabe o que a gente vai falar, Ele sabe do que a gente precisa, mas Ele quer que nós possamos se chegar a Ele, orar a Ele, ler a palavra dEle para conhecer mais e mais e termos essa intimidade com Ele. Deus quer fazer parte das nossas vidas, Deus quer que a gente possa confiá-lo, em tê-lo como um amigo, como um pai que cuida da gente, que conhece as nossas necessidades e está sempre ali pronto a nos ajudar. E é isso que Ele quer das nossas vidas. É essa lição que Ele vem nos ensinar hoje, a de termos comunhão com Ele, a de termos uma vida de oração, de leitura da palavra dEle, para que a gente possa cada dia mais, cada vez mais conhecê-lo mais e mais. Bom, vamos orar? Senhor, muito obrigada pela palavra de hoje, muito obrigada pela lição que o Senhor nos ensina mais uma vez, que possamos permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo nas situações mais difíceis, que possamos ter no nosso coração o amor a Ti, o amor à Tua palavra e que possamos querer mais e mais Te conhecer, que possamos ter uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Pai, cuida das nossas crianças, que elas entendam a importância de Te servir, de Te amar e de Te conhecer, que elas tenham no coração delas a certeza de que o Senhor é um Deus, é o Deus vivo e verdadeiro, que está no controle de tudo e está cuidando das nossas vidas. Cuida das suas famílias, que o Senhor esteja no lar de cada um e seja o Deus de cada um. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, então é isso. Até a próxima semana. Tchau! Mamãe, papai, é a sua vez. Daniel passou por uma situação difícil. Ele teve que escolher por diversas vezes se iria ser fiel ao Senhor. Nas nossas vidas não é diferente. Converse com seu filho sobre a importância de saber se posicionar diante de uma situação difícil e que se ele permanecer fiel ao Senhor, o Senhor cuidará dele. E que a oração permite intimidade com Deus e que orando podemos vencer dificuldades. Um versículo para lembrar. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, versículo 4.